Bom, vamos lá, vamos tentar seguir aí. Bom, pessoal, então, quem tiver com o livro aí, por favor, abra ele aí na página 68. Tá? Então, por favor, abra um livro aí na página 68. Tá? Bom, então o objetivo, essa aula eu dividi ela em alguns pedaços, tá? E qual foi o intuito de dividir essa aula em alguns pedaços? É para que nós possamos falar com mais qualidade de cada um. Então, o objetivo dessa aula, lá no final, é falar sobre os componentes principais de um computador. E, principalmente, falar um pouco da sua qualidade, né? Nós já falamos da função de cada um, falamos o que cada componente faz, né? Que faz lá nas primeiras aulas, eu expliquei para vocês o que faz cada componente, e agora o intuito é falar da qualidade deles. Vocês vão notar que alguns componentes, por exemplo, igual na aula que vem, que nós iremos falar sobre processador, não tem tantas diferenças de fabricantes, né? Na realidade, hoje, majoritariamente, nós temos dois fabricantes, Intel e AMD, e esses dois fabricantes, eles ficam, assim, cuidando de quase 100% do mercado. É evidente, pessoal, que eu estou falando isso para PCs, né? Depois nós vamos falar também para smartphones, aí vocês vão ver que tem bem mais fabricantes. Apesar também da tecnologia ARM, que hoje é presente nos computadores, Apple está chegando aí com tudo, tá? Bom, galera, então, o que vocês têm que entender desse livro, né? O intuito desse livro é passar para vocês o funcionamento das peças, o que cada peça faz. Então, lá no final, lá na última aula, vocês já têm que estar craque no funcionamento de cada peça, no que cada peça faz. Mais que isso, né, o objetivo é passar para vocês também, né, a configuração de alguns componentes. Então, mais do que você conhecer o que faz a peça, é conseguir descrever aí o que cada componente tem de melhor e, principalmente, o que fazer, qual componente é compatível com qual configuração e assim por diante, tá? Bom, na aula passada, nós começamos a falar sobre BIOS e UEFI, e uma das coisas que eu deixei claro para vocês na aula passada foi que isso nós vamos ver depois em sala também, tá? Toda aula, principalmente nessas primeiras partes, ela tem o conteúdo teórico, que é o que nós estamos passando para vocês aqui, e tem a parte prática. É evidente que vocês vão ter acesso à parte prática quando nossa vida, principalmente quando ela voltar ao normal, quando nós pudermos receber vocês aí normalmente. Isso aí já, agora eu creio que já esteja chegando, nós estamos no caminho já para chegar à normalidade, tá? O que nós aprendemos? BIOS e UEFI são basicamente a mesma coisa, tem o mesmo funcionamento, é lógico que uma sendo a atualização da outra, né? A UEFI é a atualização, é um software mais atual da BIOS. O que a BIOS faz? A BIOS, ela é a controladora da placa. Então, dentro dela, uma peça que nós chamamos de firmware, né? Firmware é um hardware e um software trabalhando juntos, tá? E a função da BIOS é controlar funcionamento desde inicialização até, se você quiser, por exemplo, deixar que um dispositivo pare de funcionar, né? Então, vamos supor que você quer desabilitar um dispositivo. É lá na BIOS que você vai fazer isso. Então, você vai lá na BIOS, desabilita ele e ele vai deixar de funcionar, tá? Então, essa é a função que nós temos como principal aí dentro da BIOS. Cada placa-mãe tem a sua, cada placa-mãe ela vai dispor de uma quantidade de configurações que pode ser feita. Como assim, pessoal? Como isso funciona? É muito simples. Dependendo da BIOS, você vai conseguir fazer algum tipo de alteração, umas você vai ter acesso a alguns tipos de configuração e outras não. Então, cada uma você vai ter acesso a algum tipo de configuração específica, tá? É lógico, se você é um usuário ainda
iniciante, não é bom ficar fazendo alterações na BIOS se você não tem um conhecimento avançado. Por quê, pessoal? Porque pode acontecer, se você alterar alguma coisa de maneira errada, pode acontecer de você desconfigurar algo e aí, né, o dispositivo até parar de funcionar. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Geralmente, BIOS de placa-mãe ou FI de placa-mãe, ela deixa fazer grandes alterações. Quanto melhor for a qualidade da sua placa, mais a sua BIOS vai deixar você fazer alterações, né? E geralmente, quando você pega notebooks, a tendência é que você não consiga fazer grandes alterações. Então, essa é a diferença principal, primordial entre uma e outra, tá? O objetivo, igual eu falei para vocês, deste capítulo é nós passarmos para vocês não só o funcionamento de cada dispositivo, né? Mas também como escolher os componentes. Como que eu faço para escolher um componente? Como que eu sei que um componente tem mais qualidade que o outro? Né? Como é que apenas vendo marca, modelo, configuração, como que fazendo isso eu consigo chegar à conclusão que um modelo é melhor que o outro. Então, hoje nós vamos falar mais ou menos disso aí. Qual que é a metodologia que nós usamos para isso, tá? E nessa primeira aula, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre placa-mãe. E aí tem até um texto que eu vou mandar para vocês depois. Esse texto, ele explica bem, pelo menos, as diferenças entre as mais diversas placas. Outra coisa, tem uma outra matéria que depois eu vou mandar no grupo de vocês também, que ela vai falar sobre se uma placa ela dá alguma alteração no desempenho, né? Isso é meio que um mito dentro da tecnologia, tá, pessoal? Alguns autores falam que não há alteração alguma. Você pode pegar igual uma placa que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que é uma placa que nós chamamos de entrada, e pode pegar uma placa super top, né? Que ela não vai te dar alteração alguma de desempenho. Em partes eu concordo, porque algumas pessoas alegam que é só a tecnologia, mas por testes, tá? Por testes, eu garanto a vocês que não. Tá? Então, por quê? Porque já fiz testes com placas diferentes, e o restante igual, só trocando a placa-mãe, e dá uma diferença assim. É lógico, pessoal, que uma das coisas que já discuti com algumas pessoas, eu não posso chegar e pegar uma placa de R$200 e falar que uma placa de 2.000, pôr as duas lado a lado e falar que a diferença é só na questão de quantidade de tecnologia. Eu acho que isso não tem nem como você defender, né? Tem um monte de outras coisas, além de tecnologias que você vai ter lá dentro da placa, que vão se interferir no funcionamento da sua máquina, tá? Bom, o que nós já discutimos dos componentes básicos, né? Nós já discutimos sobre o funcionamento de cada um. Qual é a obrigação de vocês? A obrigação de vocês é olhar essa tabela, olhar cada um desses componentes e chegar para mim e falar, ó, eu sei o que faz cada um desses aí. Tá? Então, isso aí já é obrigação de vocês. Vocês têm que saber. Tá? Então, vocês têm que saber o que faz cada um. Isso não quer dizer que vocês têm que conhecer cada modelo a fundo. Por exemplo, se você pegar lá a tabela de processadores, vamos pegar da Intel, por exemplo. Hoje, quais processadores a Intel vende? Ela vende o Dual Core, ela vende o Atom, tem ainda um modelo de Celeron, mas já está saindo de linha. Mas vamos pegar o Atom, Dual Core, i3, i5, i7 e i9. Cada um deles tem outros modelos. Por exemplo, o i5 ele não tem só um i5. Tem vários outros ali que vão ter as suas configurações. No mínimo 5. Tá? Então, é lógico que você não precisa ter ter esse conhecimento. Já vocês vão ter de tanto ler, de tanto estudar sobre. Mas você já tem que saber qual que é a função de um processador.
tá? Você já tem que saber que hoje nós temos 2 grandes fabricantes de processadores. Então, tudo isso você já tem que ter noção, tá? Você já tem que saber, você já tem que saber explicar, tá? Ao fim dessa aula, eu dividi ela está dividida em 3 ou 4 partes, né? Hoje é placa-mãe, semana que vem é processador, depois memória volátil, dispositivo de armazenamento, depois energia, e eu quero falar de placas de vídeo também. Sendo que placa de vídeo é um dos assuntos mais complexos de se falar, porque quando placa de vídeo muda muito. As configurações de placa de vídeo, elas mudam muito no decorrer do tempo. Mas nós vamos falar isso no momento oportuno. Quando essa aula acabar, você já tem que ter uma noção ainda maior. Tá? Eu sempre peço para vocês darem uma lida no livro. Tá? Ele é de suma importância para vocês conhecerem bem. A linguagem está bem bacana, ele foi muito bem escrito. Então, procurem ler o livro que ele tira bastante dúvidas de vocês. E outra coisa é perguntar. Quando vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Ah, professor, eu tenho vergonha de abrir o microfone aqui e falar alguma besteira. Me pergunta lá, vocês têm meu contato? Eu fico com ele aberto aqui, é só perguntar e eu vou responder na boa para vocês, sem problema algum, tá bom? Bom, então, o que é a placa-mãe? Primeiro de tudo, hoje, ela vai ser a responsável por interligar os componentes. A placa-mãe, ela, da evolução da tecnologia, se nós pegarmos há 20 anos atrás e pegarmos hoje, a placa-mãe, ela evoluiu para menos. Lógico, gente, ela ficou melhor, hoje ela tem muito mais qualidade, tá? Mas eu falo que às vezes que ela perdeu um pouco da sua importância. E por que ela perdeu a importância, pessoal? Porque antigamente, se você pegar uma placa-mãe de 20 anos atrás, primeiro, ela que controlava o vídeo. Então, havia um chip de vídeo na sua placa. Tá? Hoje, o chip de vídeo, a GPU, ela vai dentro do processador. Aliás, essa questão de não ter mais o chip de vídeo na placa-mãe foi uma das questões que fizeram alguns autores falarem que não há diferença mais entre uma placa e outra, tá? Essa questão aí de não ter mais o chip de vídeo dentro, tá? Outra coisa, era a placa-mãe que fazia o controle de acesso à memória. Então, quem gerenciava a memória RAM lá dentro do seu sistema, do sistema todo, era a placa-mãe. Hoje, mais uma vez, quem gerencia isso é o processador. Então, do mesmo modo que o processador foi ganhando espaço, a placa-mãe foi perdendo. Então, assim, vai muito da evolução de um para com o que outro deixa de ser, né? É lógico, igual eu falei, ter uma placa-mãe de qualidade ainda é de suma importância, tá? O que fez isso também? O que fez com que as placas-mães fossem tendo que perder essa quantidade de serviços que ela tinha para customizar mais? Uma das coisas, pessoal, foi o fato de que os controladores, né, da placa, principalmente, né, eles foram se modificando e também foram surgindo muito mais fabricantes. Então, hoje, nós temos muito mais fabricantes de placas do que tinha há 20 anos atrás. Então, o que o fabricante faz hoje? Hoje ele coloca o nome dele lá só e compra todas as outras peças e coloca na plaquinha dele. Então, facilitou muito a fabricação da placa-mãe. Tirar o chip de vídeo e o acesso à memória fez também que as placas diminuíssem de custo. Uma placa-mãe, ela era muito mais cara, mesmo uma placa-mãe básica. Tá? Mesmo você pegar uma placa-mãe mais básica, tá? Antigamente, ela tinha um custo muito maior do que se tem hoje. Tá? Hoje, o custo da placa-mãe diminuiu muito. Tá? Isso também, né, fez com que se popularizasse, né, todos os dispositivos, né? Isso se popularizou muito. Então, se nós fôssemos definir de uma maneira bem simples o que é uma placa-mãe, ela nada mais é do que o setor responsável por interligar os componentes.
Então, ela vai ter a responsabilidade ali de interligar todos os outros componentes, tá? Mais que isso, mais do que interligar os componentes, né? Ela vai também, além de interligar os componentes, ela vai fazer com que eles funcionem da maneira correta, né? Então, vai fazer aí com que eles continuem funcionando. Então, é lógico que ela, por isso que eu falo que ela ainda é muito importante, tá? Muito importante, porque ela auxilia bastante ali dentro do funcionamento. Igual eu falei, você pega uma placa de vídeo, desculpa, uma placa-mãe que não tem um bom serviço de transição, ela não vai te auxiliar muito, tá? Então, vamos primeiro para o nosso primeiro exercício de hoje. E aí que eu quero de vocês? Antes que comecem a chover mensagens falando que eu não consigo, eu não sei. Pessoal, o intuito desse exercício é o seguinte: qual configuração você gostaria de ter? E tentar colocar o máximo de detalhes possível. O que eu peço para vocês? Que vocês tentem não usar a internet. Façam o possível para que não. Que vocês tentem fazer da cabeça de vocês, tá? O que você gostaria, que máquina você gostaria de montar se você fosse montar um, tá? Podem mandar lá no meu particular, vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem aí. Vai lá, galera.
Vamos lá, galera? Então, continuando aí. Bom, pessoal, qual que era o intuito desse exercício, então? O intuito é vocês tentarem passar o que, assim, o que vocês mais entenderam, né? Então, é evidente, pessoal, que muitas coisas vocês irão aprendendo ainda, tá? Então, por exemplo, às vezes um dos erros, quando eu faço esse exercício, um dos erros é as pessoas acharem que vão conseguir já montar a melhor configuração possível e colocar riqueza de detalhes. E não é assim, tá, galera? Nós vamos melhorando com o tempo. Então, com o tempo, você vai tendo um conhecimento melhor, né? E aí você vai conseguindo ali montar algumas configurações que seja especificamente com uma riqueza maior de detalhes, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que faz cada setor da nossa placa. Então, a placa ela tem várias divisões, cada uma com uma importância, né? Cada uma aí tem uma orientação específica, né? Então, o soquete do processador é o que faz o encaixe. Então, né, ele que faz, você encaixa o processador nele. E aí, pessoal, hoje nós, já falei para vocês, nós temos dois grandes fabricantes de processadores, certo? Então, nós temos a Intel e a AMD. Vamos falar sempre no quesito PCs, né? Computadores e notebooks. Então, hoje nós temos dois grandes fabricantes, Intel e AMD, tá? E aí, o soquete do processador, ele é para uma família de processadores. Então, primeiro passo, pessoal, nunca esqueçam disso. Parece uma coisa simples, parece uma coisa boba, mas acontece muito das pessoas se confundirem. Se você tem uma máquina que utiliza um processador da Intel, você só vai conseguir substituir por processadores da Intel daquela família. Então, por exemplo, o que está aparecendo para vocês aí é um Intel 775. Só pode ser colocado nessa placa processadores Intel 775. Não adianta você pegar um 1150 e tentar pôr, que apesar dele ser Intel, é outra família, tá? O mesmo acontece se eu tentar pôr um AMD aí, não vai. Ele só vai suportar processadores da Intel. Parece uma coisa óbvia, a gente falando assim, mas, por exemplo, aconteceu, isso é um caso que eu sempre procuro contar, porque aconteceu em março do ano passado, um pouco antes de nós sairmos da escola para fechar, né? O aluno falou, professor, eu comprei um outro processador, você me ajuda a colocar na minha máquina? Que eu ainda não tenho segurança. Eu falei, tá bom, pode trazer. Isso aí você fala, mas ele estava no começo do curso. Não, nós já estávamos em redes. Então já tinha passado toda a parte de hardware. Até aí tudo bem, ele veio com a máquina, abri a máquina, o processador dele era um AMD, era um FX 5200, um Bulldozer, tá? E ele me trouxe um i3 para pôr no lugar. Falei, não dá para pôr isso aqui. Mas é processador. Não, mas não dá. Sua placa-mãe é para um processador da AMD e você está me trazendo um Intel. Tá? Então, parece uma coisa simples, assim, uma coisa que tá na cara, né? Mas não é bem assim, tá, pessoal? Tem ali as suas diferenças, tem que olhar a família, olhar se aquele processador realmente é suportado por aquela placa. Quando você vai ver o seu processador também, tem uma coisa muito interessante, pessoal, que é assim, lá, quando você vai ver a marca e o modelo da sua placa-mãe, vai ter uma opção lá no site do fabricante, pelo menos todos que eu pesquisei atualmente tem isso, tá? Tem uma opção CPU suporte. Essa opção, ela vai mostrar todos os processadores que aquela placa suporta. Então, por exemplo, às vezes você tem o mesmo soquete, às vezes é a mesma família, e aí a sua placa não suporta. Principalmente se a sua placa-mãe for básica e você quiser colocar um processador de uma qualidade superior. Então, até isso você tem que ver também. Tá? Você tem que analisar para que você não cometa nenhum tipo de erro, para que você não tenha prejuízo. Né? Às vezes você faz um investimento em um processador, né, que é um dos itens mais caros, né, de um computador, se for um top, ele é muito caro e aí ele nem funciona na sua máquina. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá?
O slot de memória, nós vamos encaixar a memória, exatamente, e também segue o mesmo padrão, pessoal. O slot de memória, ele vai ter um encaixe específico. Se sua memória, se sua placa, ela suporta memórias DDR3, não adianta você comprar a memória DDR4. O lugar da furação, o chanfro é diferente, tá? Eu trabalhei por bastante tempo em assistência técnica e nós tínhamos muitos problemas com o setor de vendas. Porque eu peguei um período de transição entre o DDR2 e o DDR3 e tinha ainda muita DDR, né? Então, nosso pessoal vendia DDR2 para DDR e não dava encaixe. Né? Só de olhar você vê que não dá, tá? E não prestavam atenção nisso aí. Tá? Então, tem que verificar. Antigamente, tinha que olhar até a frequência, porque tinha algumas placas que não funcionavam com relação em determinadas frequências, tá? Hoje isso deu uma caída, não tem mais tanto esse problema, né? A gente já não passa mais por esse problema, mas procurem trabalhar com a mesma frequência. Por exemplo, minha placa-mãe ela suporta DDR3 hoje, placa que está lá em cima, e eu tenho uma memória 1333, não, 2333. As duas memórias que eu estou usando é 2333. Por quê? Porque se você colocar, por exemplo, se eu colocasse uma 1600, as duas iam trabalhar na velocidade da menor. Isso aí pode dar um probleminha. Então, procurem olhar a frequência da memória também, para que vocês não cometam nenhum tipo de erro, para que vocês não tenham problemas, tá? A energia, hoje é bem simples, né? O conector de energia é o ATX, tá? E basicamente nós temos dois conectores. Nós temos o conector ATX de 24 pinos, né? Então, conector de 24 pinos já vai alimentar a placa-mãe, tá? E tem o conector auxiliar de 4 pinos, que vai alimentar o processador. Isso aí é numa placa comum. Então, na maioria dos processadores. Alguns processadores, eles são mais tops, têm um consumo de energia maior, aí ele vai ter uma conexão próxima ao processador de 6 ou de 8 pinos. Algumas placas de vídeo, elas também demandam mais energia e elas também terão que ter um conector de 6 a 8 pinos para ela. Tá? Então, assim, isso tem que ser verificado também, tá bom? Só que hoje não tem como errar, né? Basicamente não tem muito como errar, porque o conector só tem um lado de encaixe, então não tem jeito, né? Para você pôr errado, você tem que fazer muita força mesmo, tá? A bateria da BIOS é para segurar as configurações da placa. E aí uma pergunta que sempre me fazem é: quando eu sei que está acabando? Muito simples. Se começar a aparecer a data e a hora errada na sua máquina, é sinal que a pilha da BIOS está se acabando, está no final, tá? Então, ela só serve para isso, é a CR2032, e ela dura bastante tempo, tá, galera? Bastante tempo, não tem um custo alto, é bem baratinho. Hoje ela é bem simples de trocar. Antigamente tinha umas placas mães que davam mais trabalho, corria risco de você quebrar o conector, mas agora está bem simplesinho de trocar. É só ter cuidado, é evidente, tá? Os slots de expansão, eles funcionam para você adicionar dispositivos à sua placa. Então, por exemplo, vamos com o mouse aqui. Aqui nesse primeiro é o Mini PCI Express e ele tem por função, né? Ele tem aqui por função abrigar dispositivos como placa de rede wireless, placa de rede LAN, tá? Algumas plaquinhas de som. Ele é um pouco mais rápido do que o PCI padrão, né? Hoje ele é o padrão mais moderno. Esse PCI branco aqui, ele é mais antigo, ele também é para placa de som, para placa de rede, mas ele é um padrão que está caindo um pouco em desuso, tá? Porque ele é bem mais lento. Esse amarelo maior é o PCI Express, ele é para placa de vídeo, tá? Ele faz bastante tempo que ele está no mercado, faz uns 15 anos aí, e ele foi se adaptando, foi ficando cada vez mais rápido, tá? Foi um padrão que foi ficando cada vez mais rápido, e com isso, pessoal, as placas conseguiram também
ter um padrão mais rápido, ficar mais ágil, tá? Então, se houve uma evolução das placas de vídeo, é graças também ao PCI Express aqui, que conseguiu evoluir e fazer a troca de dados de maneira bem mais rápida, tá? Bom, os conectores de gravador e de HD, aqui, à nossa esquerda é o IDE, não existe mais. Se você pegar uma máquina e você tiver um HD IDE, um gravador IDE, ela é bem antiga, tá? Isso, pelo menos uns 10 aninhos ela já tem, tá? Então ela já caiu em desuso. E esse outro aqui é o SATA, esse é o padrão mais novo. Ele é gravador, HD, SSD, ele usa todo esse padrão de conexão. Esse padrão aqui é para dados, tá? Então você vai inserir ali o conector de dados. O conector de energia é um outro, que depois nós vamos mostrar lá na aula de fonte, tá? Mas atualmente todos eles são SATA, dificilmente você vai ter que dar manutenção ou verificar um padrão IDE em alguma máquina. Igual eu falei, pode acontecer se você pegar uma máquina com esse padrão, mas vai ser uma máquina bem antiga, tá, pessoal? Não adianta pensar nisso, não. Tá? A BIOS, eu gostei de pegar, eu peguei essa imagem de BIOS, porque ela é antiga, tá? Ainda essa BIOS aí dava para tirar. E aí é para falar para vocês que há 20 anos atrás, eu morava em São Paulo e nós fazíamos gravação de BIOS. Então, arrancava essa pecinha, que vocês estão vendo aí, essa parte preta aqui, ó. Isso aqui saía, você colocava num gravador de PROM, você pegava um disquete, baixava o software da BIOS, colocava no gravador, na verdade não software, né? Você baixava um SID, né? Que é um arquivinho, basicamente, só podia ter ele no disquete. Colocava o disquete, ligava o gravador de PROM, ele regravava a BIOS, você tirava de lá, colocava na placa de novo e a placa voltava quando era um problema na BIOS a funcionar, né? Era uma manutenção super cara, que a gente não gastava muito tempo, né? Tá? Mas hoje não existe mais, já falei para vocês, hoje é um software que faz atualização da BIOS. Hoje a BIOS não sai, já faz bastante tempo que a BIOS, você não consegue deslocar ela do seu computador, tirar ela, tá? Hoje é um chip que é preso à placa, então não tem como fazer esse deslocamento, tá? Bom, conector teclado e mouse, o teclado, ele pode ser, o teclado e o mouse, ele pode ser PS2 ou USB, e aí esse PS2, pessoal, uma vez eu coloquei numa prova o que é PS2, colocaram PlayStation 2, né? A gente sabe que não é isso. PS2 quer dizer porta serial 2, é uma evolução da porta serial, né? Antigamente o mouse era por porta serial, ele evoluiu, virou a porta serial 2. Hoje quase não tem mais, também, porque os dispositivos são todos USB, né? O USB padronizou-se a ação de uso, então assim, hoje a porta serial está caindo em desuso, tá? Então, quase não tem mais. Hoje usa-se muito mais o USB. Os chipsets é o controlador da placa. Antigamente, era dividido em dois grupos, ponte norte e ponte sul, onde a ponte norte, ela gerenciava os dispositivos que tinham mais, necessitavam de mais, tinham mais capacidade, como processador, memória RAM, placa de vídeo, e a ponte sul ficava com os dispositivos que gastavam menos energia e menos potência, como conexões USBs, portas, né, de IDEs e SATAs, né, painel frontal e assim e interface, tá? Hoje não tem mais, hoje é só um chip, é um chipset só que controla tudo, tá? Tanto que lá na BIOS, se você entrar na BIOS, tem North Bridge e South Bridge, né? Ponte Norte e Ponte Sul. Se você entrar na UFI, não tem isso mais. Se você caçar, não vai ter lá, tá? E uma das coisas que mais matam vocês lá nas aulas práticas é como ligar o painel frontal. Existe um padrão de ligação, né? Como fazer essas ligações. No começo é bem complexo, mas depois que você faz algumas vezes, você vai pegando jeito, né? E aí você vai conseguindo dominar aí como funciona, tá? Bom, pessoal, eu peguei uma placa-mãe aqui bem simples, vou ligar a câmera aqui para mostrar para vocês, né? Essa placa-mãe, ela é um modelo simples, mas igual mostrei, ela tem tudo
tudo ali que vocês precisam. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá, galera. Ó, então, aqui está a placa. Então, ó, aqui é o soquete do processador, a placa-mãe 775, tá? Então, aqui é onde encaixa o processador. Aqui é onde encaixa a memória, tá? Logo aqui acima, ó, tem a energia, 24 pinos aqui e 4 pinos aqui do processador. Então, olha o que pode acontecer. Tem que tomar bastante cuidado, que se você ligar esse aqui, ó, e não ligar o do processador, ele não dá vídeo, tá? Aqui, ó, é o chipset. Esse aqui, ponte norte. E esse outro aqui é ponte sul. Tá? Então, isso aqui é uma placa que ainda tem as duas pontes. Tá? Aqui é onde vai a placa de vídeo, padrão PCI Express. Esse acima dela é o mini PCI. E esses dois são os padrões PCI. Tá? Esse aqui é onde está a BIOS. A BIOS dela, que igual eu falei para vocês, hoje é um chip. Então, ele é ali colocado a placa. E aqui na frente as interfaces, teclado, mouse, dispositivo de vídeo e assim por diante, tá? Depois, lá na aula, quando eu ver vocês também vão ter esse prazer de pegar a placa na mão, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, né? A gente tem as mais variadas placas lá para mostrar principalmente o quanto elas evoluíram e o quanto que elas foram mudando no decorrer do tempo, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo por enquanto, galera? Bom, então, na próxima aula, semana que vem, nós iremos falar aí sobre processadores, né? Tem bastante coisa para falar sobre processadores para vocês, né? Então, tem muito... O processador evoluiu bastante, vou tentar suprir nessa hora, porque nós já falamos uma vez. Então, falar bastante sobre funcionamento, mostrar alguns modelos para vocês, tá? Principalmente as diferenças entre Intel e AMD, que um trabalho que outro trabalho, e tentar falar também sobre a nova tecnologia, tá? Que a Apple tem trazido aí. A Apple ela tem trabalhado com um novo sistema de processamento, a tecnologia ARM, né? E essa tecnologia, pessoal, ela veio, assim, muito para ficar. Por quê? Porque a tecnologia ARM, ela consome muito menos energia, tá? E aí, né, pelo menos essa é a promessa dos fabricantes, consegue-se, por exemplo, colocar mais núcleos, consegue-se, por exemplo, fazer diversas coisas que lá que nos processadores, por exemplo, Intel, AMD, ficou-se limitado. Então, essa é a aposta da Apple, né? A aposta da Apple é para que esses processadores venham e consiga-se ter, pelo menos ali, uma melhora, tá? Então, consiga-se aí ter uma melhora, principalmente de custos, né? Hoje o custo de um processador é muito alto. Se você quer ter um processador bom, o custo é bastante alto. Então, por isso que também tem essa tentativa ali, né, da Intel, desculpa, da Apple, de ter uma tecnologia que tem um custo menor, tá? Pessoal, eu mandei no grupo de vocês os exercícios de hoje, acabei de mandar. Mandei também uma matéria do fórum lá do Clube do Hyper, tá? É uma matéria muito legal do professor Gabriel Torres. Ele explica bem essa limitação de placa, né? Então, essa matéria é bem legal. Por favor, deem uma lida.
E mandei um texto também sobre placas-mãe. Também é um texto bem legal, ele explica bastante a função de cada coisinha dentro da placa. Tá, pessoal? Bom, galera, então, por hoje é só. A gente vai terminando aí. Semana que vem retornamos, tá? E aí a gente continua, iremos falar sobre processadores, tá? Então, pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau, galera.